e nós vamos entrar agora numa fase de debates que também terá 20 minutos. E eu aqui assisti o final do último painel e foi feita uma pergunta ao secretário de Turismo, por que São Luís não estava na Copa. Eu acho que esta é a verdadeira Copa, né? Esta é a Copa do desenvolvimento, da geração de emprego, da geração de negócios, de incluir definitivamente o Estado do Maranhão na logística brasileira, com o Porto de Itaqui, com os empreendimentos que estão vindo para cá, graças a essa construção de logística. Nós não poderíamos estar assistindo, certamente, uma palestra tão brilhante como a do Fernando Martinez sobre a maior refinaria do mundo a ser implantada no Maranhão, já em construção, como ele demonstrou, se não fosse essa logística que aqui está sendo implantada, se não fosse o Porto de Itaqui, se não fosse, portanto, essa decisão de trazer para o Maranhão essa visão de logística centrada no desenvolvimento sustentável. Portanto, penso eu que esta é a verdadeira Copa que o Maranhão está inserido nela. Mas eu gostaria de iniciar os debates perguntando ao secretário Maurício Macedo. Eu estive hoje de manhã novamente no Porto de Itaqui e saí de lá bastante satisfeito com o progresso que o Porto vem tendo, com as obras que estão sendo executadas, os novos terminais e principalmente com o planejamento de futuro para o Porto. O Porto de Itaqui encerra este ano de 2011 movimentando 14 milhões de toneladas. Isso para fazer uma comparação para aqueles que não são de origem portuária e não têm sensibilidade para esse número, o Porto de Suape, em Pernambuco, que é um porto comparável ao Porto de Itaqui, movimenta este ano 11 milhões de toneladas. Então, portanto, o Porto de Itaqui, e claro que aqui eu não estou falando de Ponta da Madeira, não estou falando de minério, estou falando exclusivamente do Porto de Itaqui. O Porto de Itaqui, em termos de tonelagem, já é maior do que o Porto de Suape. E mais ainda, as previsões todas que foram feitas, já para 2015, é que o Porto praticamente multiplica por 3 o seu tamanho, passando a movimentar quase 30 milhões de toneladas. E até 2020, quase 80 milhões de toneladas. Então, confirmando esses números e tudo que nós estamos vendo aqui nesse seminário leva a crer que esses números sejam de fato confirmados, nós estaremos consagrando o Porto de Itaqui como um caminho logístico definitivo para vários produtos brasileiros, principalmente para os grãos do Centro-Oeste, do Sul do Maranhão, do Sul do Piauí, do Sudeste do Maranhão, do Centro-Oeste baiano, e tudo isso não só por conta do Porto de Itaqui, evidentemente, porque isso é um conjunto de obras, né, de infraestrutura, de logística, considerando a ferrovia Norte-Sul, que vai ajudar esse empreendimento, a ferrovia que está sendo duplicada da Vale, a hidrovia do rio Tocantins. Então, um conjunto de equipamentos de infraestrutura que estão dando ao Estado do Maranhão essa condição de excelência no escoamento de grãos, por exemplo, que hoje o Porto de Itaqui, através de um terminal da Vale, exporta 2,5 milhões de toneladas aproximadamente, com o terminal do Tegran, que está já em licitação, passará numa primeira fase a exportar mais 5 milhões de toneladas, numa segunda fase 10 milhões de toneladas e até 2020 15 milhões de toneladas. E diante de tudo isso eu pergunto ao secretário, porque isso me preocupou um pouco, em relação aos acessos ao Porto de Itaqui. Nós sabemos que um porto moderno, eficiente, ele, além de ter equipamentos, de ter investimentos, como o Porto de Itaqui está fazendo, ele naturalmente carece de acessos terrestres para que o porto possa dar conta do recado, de acessos rodoviários, de acessos ferroviários, e de fato isso tem que entrar na pauta do governo federal, do governo estadual,
para dar ao Porto de Itaqui essa condição de acessibilidade sem a qual ele não poderá atingir essas metas de crescimento. Nós temos, por exemplo, e aqui eu quero falar assim muito objetivamente, eu mesmo, quando me dirigi ao Porto hoje pela manhã, levei mais ou menos uns 20 minutos para passar ali naquela barragem, que eu não lembro o nome, mas certamente isso. Então, isso aí já é um estrangulamento óbvio, né, que está acontecendo hoje. Imaginem quando o Porto triplicar de tamanho. Um outro aspecto do acesso terrestre é o acesso ferroviário, porque a Transnordestina, que está sendo modernizada, transformada de bitola métrica para bitola larga, para os portos do Pecém e para o porto de Suape, ela tem uma estrutura bastante deficiente em relação ao porto de Itaqui. Então, é outra preocupação esse acesso ferroviário da ferrovia transnordestina. Então, eu inicio os debates perguntando ao secretário Maurício Macedo qual a estratégia de ataque para esse gargalo dos acessos terrestres ao porto de Itaqui. A gente teve hoje aqui de manhã o secretário de Infraestrutura, Max Barros, e deve ter feito uma brilhante apresentação sobre os planos do governo do Estado de desengargalar, digamos assim, a cidade de São Luís, que teve um crescimento brutal do tráfego. E aí eu estou falando mais da mobilidade da cidade para o porto, porto-cidade, né? Existe um projeto, dentre esses vários projetos, um deles é uma segunda ponte, né, para ligar a região portuária por uma outra via e duplicando praticamente a capacidade de hoje. O acesso rodoviário federal, ele foi duplicado recentemente do Porto do Itaqui, e é uma estrada independente do fluxo da cidade. Ele entra pela BR-135, acabou de ser duplicada nesse trecho do Porto até o entroncamento da BR-135, que, segundo foi anunciado ontem pelo ministro Pedro Passos, né, ano que vem, a partir de maio, nós teremos a duplicação da BR-135 entre São Luís e Bacabeira, resolvendo aí esse gargalo rodoviário num certo espaço de tempo, evidentemente, né? Existe um projeto também de transporte sobre trilho da Secretaria das Cidades, utilizando a ferrovia transnordestina, e os acessos, com o acesso da ferrovia Carajás e Norte-Sul, que na verdade se torna uma só a partir de Açailândia, já estão praticamente todos feitos. Será feito um ramal a mais, 2 ramais, ligando as duas ferrovias ao terminal de grãos, que é parte do projeto do Tegran. Eu não tenho conhecimento, nesse momento aqui, dos planos da CFN, nesse segmento, vamos dizer assim, Teresina, Fortaleza, São Luís, Teresina, São Luís, mas a informação que a gente tem é que também ela será modernizada da mesma maneira que está sendo feito nos outros setores. Isso que viabiliza isso é carga, né? A Suzano, na hora que tiver a fábrica no Piauí, vai colocar aí 1,5 milhão de toneladas, podendo chegar a 3 milhões de toneladas de carga, e aí isso faz parte dos planos dos contratos com a Transnordestina. Mas é prioridade, sim, absoluta nossa. Como o senhor deve ter visto lá hoje de manhã com o Fossati, nós temos um plano de crescimento para o Porto, inclusive de adesão dos parceiros, dos grandes parceiros, da maioria dos que foram mostrados aí, da Suzano, da Petrobras, da LLX e de outros grandes parceiros, para que se juntem a nós no esforço de modernização do Porto, e isso inclui, evidentemente, o aporte de capital privado, que não existe modelo de desenvolvimento nenhum no país que não impute o capital privado, porque se formos depender só de recursos públicos, a coisa não vai realmente andar na velocidade que precisa andar, ministro. Muito obrigado, Maurício, pela resposta. Eu queria, por favor, informar a audiência que nós recebemos aqui um número de perguntas muito grande e, certamente, dentro do nosso tempo, é impossível responder a todas. Eu vou procurar direcionar uma pergunta para cada palestrante, e as demais serão depois
respondidas conforme prevê o evento por e-mail. Então, eu tenho aqui uma pergunta para o doutor André, que é uma pergunta sobre a questão ambiental, e, curiosamente, também me chamou a atenção esse conceito, que eu reputo, de fato, muito moderno e muito importante para os novos empreendimentos, mas a pergunta é do Jadson Pires, e ele diz o seguinte: este termo licença social é uma corrente da Suzano Celulose? Enfim, ele pede para que seja melhor qualificado esse. Obrigado pela pergunta. Na verdade, nos nossos contatos com outras empresas, também bastante devotadas às questões de meio ambiente, sustentabilidade e comunidades, e com ONGs e outras entidades, nós temos visto o aparecimento deste termo licença social de maneira ainda informal, quer dizer, não tem nenhum órgão regulatório, nenhuma entidade oficial que demanda esse tipo de licença, mas nós mesmo intitulamos, nós e essas outras empresas e entidades, intitulamos licença social como aquela que a comunidade lhe dá ao receber bem o empreendimento, ao capacitar os seus empresários para poder atender bem as novas instalações industriais, né, naquele site, ao apoiar os projetos com mão de obra e enfim, todo tipo de serviço. Então, ele vai além da licença ambiental. Às vezes, as empresas obtêm a licença ambiental, mas nem sempre a aprovação total da comunidade que estará em torno dos empreendimentos. Então, é isso que a gente busca, não apenas a aprovação dos órgãos regulatórios na parte ambiental, mas também a aprovação das comunidades. Obrigado. Muito obrigado, André. A pergunta agora eu dirijo ao Fernando Martinez, da Petrobras, que também é uma questão ambiental, é o que revela a preocupação que hoje é de todos, né, em relação ao meio ambiente. A pergunta é do Diego Sena, e ele diz: haja vista a lei de compensação ambiental abordada no dia 29 pelo promotor Fernando Barreto Júnior, que medidas estão sendo tomadas a fim de compensar os impactos ambientais causados pela implantação da refinaria? E ainda, Fernando, aproveitando, tem uma outra pergunta que não está identificado, mas tem o e-mail, acho que é Roberto, não sei bem aqui, mas não é sobre meio ambiente, mas talvez interesse a todos os maranhenses. Com a instalação da refinaria Prêmio, a gasolina no Maranhão vai ficar mais barata? Bom, vamos começar pela mais fácil, a gasolina vai ficar mais barata, né? Obviamente que daqui a 5 anos o mundo vai ser diferente, né? Que é quando a refinaria vai começar a operar. Então eu teria que ter aqui uma bola de cristal, né? Mas obviamente que o Maranhão hoje já é um ponto de importação, né? É um ponto de entrada de produto importado. Então eu não acredito que tenha muita diferença de preço, já que é por aqui que chega o produto, e em outros lugares a gasolina é mais cara por conta das bases de distribuição. Além da gasolina chegar àquela base, ela ainda tem que ser interiorizada. Então tem lugares com gasolina muito mais cara do que aqui. Obviamente que uma refinaria próxima reduz bastante os custos de transporte e distribuição, então provavelmente o Maranhão não terá a gasolina mais cara do país. Vamos à questão ambiental. Como foi falado ontem, né, um bom EIA-RIMA, ele implica em que você não tenha que fazer tantas compensações ambientais. Nós temos um bom EIA-RIMA, ele foi feito pela UFMA, né? Aliás, nós temos um convênio com a UFMA, onde a gente tem investido bastante, quase todos esses estudos ambientais, no que pode, a gente sempre faz e sempre dá uma prioridade para a Universidade Federal aqui do Estado, dando um apoio para eles, e eles para a gente, né? A gente tem vários programas de monitoramento ambiental hoje sendo feitos até com a Universidade Federal, mas nós já estamos negociando com a SEMA, com a Secretaria de Meio Ambiente, a compensação que é obrigatória por lei, tá? Então, aquilo que for devido
descontando os investimentos que a gente vai fazer, que já foram previstos no EIA, a gente já está negociando com a Secretaria de Meio Ambiente e ela provavelmente, segundo a Câmara de Compensação, vai destinar esses investimentos para as áreas que forem deliberadas lá na Câmara. Muito obrigado, Fernando. Eu faço a próxima pergunta ao professor Marco Valério. Essa pergunta é feita pela Ruth Rocha e ela pergunta o seguinte: como ofertar mão de obra capacitada sem o devido material de apoio para a vivência acadêmica dos alunos? O que a Universidade Federal do Maranhão, hoje no canteiro de obras, está buscando para que coloque no mercado de trabalho profissionais especializados, principalmente no que tange ao curso de oceanografia, que é o seu departamento? E eu acrescento também um questionamento meu acerca da formação de engenharia portuária, de gestão portuária, de logística, de gestão de transportes. O senhor falou na sua apresentação que a universidade está, de fato, preocupada e trabalhando para isso, em cursos de pós-graduação, pelo que eu entendi, lato sensu, não cursos de pós-graduação estrito sensu, mas a minha preocupação é mais com a formação não de pós-graduação, mas na formação acadêmica de graduação, principalmente nessa área de engenharia portuária, que a nossa oferta é muito limitada, de gestão portuária, de logística de uma maneira geral, de gerência de transportes. Bom, vamos lá pela infraestrutura. Como bem foi falado, o campus hoje é cheio de obras. Exatamente, a universidade ficou uns 5 a 10 anos adormecido em melhorias na qualidade do ensino. Então, hoje nós estamos buscando, primeiro, a infraestrutura, construir laboratórios, ao mesmo tempo, no momento que se cria novos cursos de pós-graduação, estrito sensu, programa, mestrado e doutorado, capacitamos nossos professores a ganhar editais, esses editais via FINEP, CAPES, CNPq, onde tem a infraestrutura de equipamentos. Então, a gente resolve esse problema de equipamentos, e aí, obviamente, isso é repassado para a graduação. Não se faz uma pós-graduação se não tem a mão de obra da graduação. Quanto aos programas de pós-graduação lato sensu, isso é uma preocupação em atender ao mercado, aos cenários que São Luís, o Estado do Maranhão, está passando. Então, a gente está tentando buscar essa qualificação. No momento, em termos de graduação, eu posso dizer que o que estamos trabalhando é nas engenharias voltadas para mecatrônica e siderurgia. Isso não quer dizer que não vá existir a possibilidade da parte da engenharia naval. Mas a engenharia naval, primeiro, a gente tem que ver se aqui vai ter um parque industrial voltado para isso. Não adianta a gente criar cursos de graduação e depois onde que nós vamos colocar os nossos profissionais. Então, a gente vai por etapa. Primeiro, a gente vai qualificar o que já tem, e ver os cenários que vão ser criados e vão ser executados. Mas isso não quer dizer que não vai haver graduação na área da engenharia naval, porque o Maranhão, como bem falou, o Porto do Itaqui, ele está aí, veio para ficar, então a gente vai ter que responder essa demanda. Bom, eu agradeço a todos os palestrantes, agradeço inicialmente ao secretário Maurício Macedo, que nos brindou aqui com uma exposição sobre o plano de desenvolvimento industrial do Estado do Maranhão e certamente calcado na logística que está sendo construída no Estado. Agradeço ao professor Marco Valério, que acabou de nos falar sobre o programa também de treinamento da Universidade Federal do Maranhão, e cada vez mais a sociedade briga por essa parceria que ainda não existe de fato entre as universidades brasileiras e o mundo empresarial. Nós precisamos muito disso, os empresários precisam, a universidade também precisa, mas isso ainda não existe de fato, então nós precisamos continuar lutando por isso. Agradeço muito ao Fernando Martinez,
que nos mostrou aqui, ainda que rapidamente, mas certamente um dos maiores projetos de investimento que estão acontecendo no Brasil e no mundo em termos de refinaria. E agradeço também muito ao André Dorf, presidente do Grupo Suzano Energia Renovável, nos mostrando, inclusive, conceitos novos e modernos sobre harmonia entre empreendimentos, a comunidade e o meio ambiente. Muito obrigado a todos. Vamos, então, agora ao próximo painel.